Olá, aqui estamos para mais um bloco de português língua não materna, nível iniciação. Eu sou a professora Ana Josefa. Sabes do que é que vamos falar hoje? Vamos falar de desporto. Gostas de desporto? Então vamos lá. Vamos lá ver o que é que nos reserva o nosso bloco de hoje. Aqui temos o nosso tema. Vamos fazer desporto? O nosso plano para hoje: desportos e equipamentos desportivos, visionamento e interpretação dos vídeos Missão Férias Porto e o folheto da escola. Vamos ver os verbos jogar, praticar e fazer. E ainda vamos ver a posição do pronome pessoal reflexo na frase imperativa. No final deste bloco, certamente vais ser capaz de falar de atividades desportivas e de tempos livres. As aprendizagens essenciais que temos para hoje são estas, então: a compreensão oral, a leitura, a escrita, a gramática e a interação cultural. Nós vamos agora ver aqui um vídeo e, como diz ali o próprio título, Missão Férias Porto. O que é que nos reserva aqui esta missão de férias? Vamos ver. Muito bem. Então, estiveste com muita atenção a ver este vídeo, certamente, e reparaste que aqui os jovens têm umas atividades muito interessantes, não é? Portanto, vimos aqui várias atividades que estão a ser feitas durante as férias. E vimos aqui várias modalidades desportivas. Não havia só atividades desportivas, mas temos aqui muitas atividades desportivas representadas neste vídeo, não é? Então, vamos ver agora aqui alguns exercícios relacionados com o vídeo para ver se estiveste, de facto, com atenção, não é? Vamos lá ver então. Então, temos aqui algumas imagens que foram tiradas do vídeo, não é? E aquilo que nós vamos fazer é dizer quais são os nomes destes desportos que aparecem aqui, não é? Portanto, nós temos aqui vários desportos nestas imagens. Temos surf, skate, karaté, ténis, golfe, tiro ao alvo, atletismo e xadrez. E agora vamos ver em cada uma das imagens que aqui temos qual é o desporto correspondente. Ora, na primeira imagem nós temos ali pessoas que estão no mar e que têm umas pranchas. Portanto, vai pensando qual será a modalidade desportiva que precisa de uma prancha, não é? E que se faz no mar. Depois temos ali uma menina que está a saltar. Portanto, temos ali, parece que temos uma corda, não é? E que ela está a saltar. Depois temos ali, a seguir, uns jovens que parece que estão a praticar um desporto de defesa pessoal, não é? Qual será o desporto? A seguir temos ali uma imagem que tem um senhor que poderá ser o professor e uma menina que tem uma raquete na mão, a menina, e que tem ali uma rede no meio a separar. Portanto, qual será o desporto? A seguir
temos, portanto, aqui na parte de baixo, temos primeiro uma imagem com um menino que tem ali está num espaço que tem um buraco no chão e ele tem ali um taco na mão e há uma bola pequenina que ele tenta que entre naquele buraco. Depois temos ali um menino que tem um arco e uma flecha e que tem depois ali um bocado de... portanto, um bocado pode ser de madeira, que tem ali um alvo com vários círculos, não é? E que tem que fazer acertar a seta no centro daquela imagem. Depois temos ali um professor e um menino ou uma menina e temos um skate. E depois temos ali... sabemos que estão duas pessoas, não é? Porque vemos ali braços diferentes e temos ali umas pecinhas pretas e brancas que se jogam num tabuleiro e vamos ver então como é que se chamam estes desportos. Então vamos lá ver. Na primeira imagem o que é que nós temos? Surf. Muito bem. E agora na segunda imagem, o que é que será? Qual será a modalidade que temos ali? Atletismo, não é? Muito bem. E a seguir? Qual é, então, aquela modalidade que nós vimos que seria de defesa pessoal? O karaté, artes marciais, não é? Depois temos ali, a seguir, qual é? O do professor e da menina que tem uma raquete na mão. Qual é? Ténis. Muito bem, ténis. E a seguir, o menino que tenta acertar com a bola no buraco que está no chão. Como é que se chama? Que desporto é este? É o golfe. Muito bem. E a seguir... o menino que tem um arco e uma flecha, qual é? Qual é o desporto? Tiro ao alvo. Boa. E a seguir, temos ali uma rampa, skate. O que é? É skate, sim senhora. E a seguir, com aquelas pecinhas pretas e brancas, qual é o jogo? É xadrez. Muito bem. Então nós temos aqui algumas das modalidades desportivas que apareciam no vídeo. Claro que ainda havia mais, não é? Mas nós destacámos estas. Agora, nós vamos completar aqui estas frases relativamente a cada uma das imagens que nós temos aqui. E nós temos na imagem pessoas a praticarem as modalidades desportivas e temos também alguns equipamentos que essas pessoas utilizam no desporto que estão a praticar. Por exemplo, na primeira imagem, nós temos ali uma menina ou uma senhora que está a sair de uma piscina e que tem uns óculos, uma touca e um fato de banho, não é? Depois, na segunda imagem, nós temos ali um menino e temos ali destacados nos equipamentos, temos o remo, o colete de salvação e o caiaque. E no terceiro caso, temos uma menina que está em cima de uma prancha e que usa um fato térmico, não é? E então o que nós vamos fazer é completar as frases com palavras que nós podemos tirar destas imagens. Então, nós temos aqui como primeiro desporto a natação. E vamos ver quais são os equipamentos que nós precisamos para a natação. De acordo com as imagens que nós temos, com os equipamentos que temos ali, quais são os equipamentos necessários, que palavras é que vamos usar. Então temos, para fazer natação, temos de pôr na cabeça e vestir o... Para ver debaixo de água, podemos usar de natação. Então, que palavras é que vamos utilizar? Vamos utilizar exatamente as palavras da primeira imagem, não é? Então, para fazer natação, temos de pôr... O que é que pomos na cabeça? A touca. Touca na cabeça e vestir o fato de banho, claro. Para ver debaixo de água, podemos usar os óculos de natação, certo? Muito bem. Agora, vamos à segunda. E aqui nós temos a canoagem. Então, a canoagem é um desporto náutico. Neste desporto, as pessoas andam e utilizam para mover a embarcação. É importante usar como medida de segurança. Então, que palavras é que nós vamos usar?
vamos usar exatamente as palavras da segunda imagem. Então temos a canoagem, é um desporto náutico, não é? Neste desporto, as pessoas andam de caiaque, não é? E utilizam um remo para mover a embarcação. É importante usar um colete de salvação como medida de segurança. Portanto, aqui, neste desporto, é muito importante o uso do colete de segurança para evitar alguma situação de acidente. Depois, vamos então ali à terceira imagem e temos aqui o desporto, é o surf, não é? Então, no surf, é preciso equilibrar-se numa... Para manter a temperatura do corpo, é obrigatório vestir um... Ora bem, então vamos lá ver. Então, no surf, é preciso equilibrar-se numa... quê? Numa prancha. Para manter a temperatura do corpo, é obrigatório vestir um fato térmico, não é? Porque, como se está muito tempo na água e a água está fria, se não se utilizar um equipamento adequado, depois a pessoa até pode ficar doente, não é? Ora bem, agora no futebol. E aqui temos outras imagens, não é? Temos aqui, no primeiro caso, estão em campo e destaca-se ali a bola e a chuteira como equipamentos. Na segunda imagem, temos a raquete e a rede. E temos ali um menino com uma raquete na mão e vê-se ali a rede. Na terceira imagem, temos ali um menino e uma menina, suponho, e têm, então, cotoveleiras, capacete, joelheiras e patins. Então, vamos ver agora, nestas três imagens, o que é que nós vamos utilizar. Então, no futebol, todos correm atrás com o objetivo de marcar golos na baliza da equipa adversária. Para correr no relvado, é o calçado ideal. Então, no futebol, todos correm atrás do quê? Da bola, não é? Com o objetivo de marcar golos na baliza da equipa adversária. Para correr no relvado, a chuteira é o calçado ideal. Agora, aqui, para jogar ténis, não é? Cada jogador tem a sua, divide as duas partes do campo. Ora, para ténis, nós temos ali então a segunda imagem, não é? E as palavras que temos são raquete e rede. E então vamos colocá-las. Para jogar ténis, cada jogador tem a sua raquete. A rede divide as duas partes do campo. E agora vamos à última imagem. Portanto, quando se anda em linha, é preciso estar bem equipado para não se magoar com as quedas. O protege a cabeça, as protegem os cotovelos e as protegem os joelhos, não é? Então, vamos preencher. Quando se anda de patins em linha, é preciso estar bem equipado para não se magoar com as quedas. O que é que protege a cabeça? O capacete protege a cabeça, as cotoveleiras protegem os cotovelos e as joelheiras protegem os joelhos, certo? Então, nós temos aqui os equipamentos adequados para cada um dos desportos que nós estivemos a ver aqui. Agora vamos aqui ver outros desportos, temos aqui mais imagens e vamos atribuir o número correspondente a cada modalidade. Nós temos ali futsal, hipismo, voleibol, arborismo, badminton e capoeira. E o que é que temos nas imagens? Na imagem 1 temos uma rede, temos, portanto, uma equipa de um lado e outra equipa do outro e temos uma bola que vai de um lado do campo para o outro. Na segunda imagem, nós temos um espaço que é fechado, temos ali alguém que está na baliza e alguém a chutar uma bola. Depois, no 3, temos ali um desporto que é praticado ao ar livre, nem sempre, mas sempre que possível é praticado ao ar livre, onde se combina a dança com a música e, portanto, o desporto em si. Depois temos a seguir um outro desporto que também se utiliza uma raquete, mas que tem uma pena. Não é com a bola, é com uma pena. Depois a seguir temos alguém a cavalo a saltar umas barras.
na imagem 5. E depois na imagem 6 temos alguém que, portanto, que sobe às árvores, que está ali a fazer um desporto também ao ar livre. Então, vamos numerar. Então, destas imagens que nós temos aqui, qual é aquela que se refere ao futsal? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta ou a sexta? Qual é? Exatamente, é a segunda imagem. Muito bem. O hipismo. O hipismo qual é? Portanto, o hipismo é aquele desporto que tem o cavalo. Então, é o 5. O voleibol. Temos que ter uma bola, 2 equipas. Temos ali... Qual é a imagem? Onde temos ali um desporto que se joga com a mão, não é com o pé. Qual é? É 1, exatamente. E a seguir, arborismo. Arborismo, vamos pensar em árvores, não é? Então é o número 6. Muito bem. Badminton, qual é? É 4, muito bem. E por último, temos a capoeira, que é a número 3. Ora bem, então agora, tendo em conta estes mesmos desportos, vamos ver algumas informações sobre elas e vamos dizer se são verdadeiras ou falsas. Então temos aqui a primeira que diz assim: o voleibol é um desporto individual. Ora, se o voleibol corresponde ali à primeira imagem e vemos ali tanta gente, não pode ser desporto individual, não é? Então esta resposta é falsa. Muito bem. O futsal é parecido com o futebol, mas joga-se num pavilhão. Ora, então, na imagem 2, não é? Temos ali o futsal e é parecido ou não com o futebol? É sim, senhora, verdadeiro. A capoeira é uma modalidade que combina luta, música e dança, certo? Então, o que é que nós temos ali? Na imagem 3, corresponde ou não? Corresponde, sim, senhora, verdadeiro. O badminton é uma atividade desportiva de pares ou de equipa. Verdadeiro ou falso? É falso, não é? Porque é individual ou pares, não propriamente de equipas muito numerosas. Para praticar hipismo é necessário usar bola e stick. Sim ou não? O cavalo que estamos a ver ali a saltar, ele tem... Há aí alguma coisa na imagem que mostre uma bola ou um stick? Não, não é? Então é falso. O arborismo pratica-se dentro de um estádio. Achas que a última imagem, a 6, que estão dentro de um estádio? Não, então é falsa. Vamos lá então avançar. Vamos ver aqui um folheto da escola que também fala de atividades para as férias. Vamos ver. O folheto da escola. Mãe, recebemos este folheto na escola. É sobre as atividades de desporto que podemos fazer depois das aulas. Deixa-me ver. Tem muitas atividades. A escola do seu filho propõe este trimestre, depois do horário escolar, as seguintes atividades desportivas. Segunda-feira, ténis. Terça-feira, karatê. Quarta-feira, badminton. Quinta-feira, futsal. Sexta-feira, capoeira. Leste esta, mãe? A capoeira. Eu gostava de me inscrever. Ed, tu já tens muitas atividades. À quarta de tarde fazes BTT com os teus colegas. Ao sábado tens hipismo e já praticaste karaté. Eu sei, mãe. A capoeira é diferente. Aprendo a defender-me a dançar. É importante eu saber defender-me bem. Droni, mostra à mãe como se pratica capoeira. É bonito, não é? O Rafa também se vai inscrever. Mãe, eu posso jogar futsal? Futsal, Iris? Tu gostas de futebol? Gosto. Gosto de futebol de salão. Gostava de formar uma equipa. Eu, a Alice, a Bia, a Janaína e outras meninas da turma. Bem, ao jantar falamos com o pai. Mãe, também podemos falar sobre o aniversário da Alice. Ainda não comprámos uma prenda e é domingo. E já sabes o que queres oferecer? Já. Umas luvas ou um capacete ou umas joelheiras. Porquê, Iris? Vamos fazer arborismo. Sabes? Subir às árvores, andar em pontes suspensas. Tu também vais ao aniversário da Alice, Ed? Claro! Adoro fazer arborismo. Muito bem.
Então nós estivemos a ver este vídeo, não é? Que falava sobre as possibilidades de atividades para as férias escolares, não é? Que a escola podia proporcionar. Então vamos ver aqui se estas opções que nós temos aqui estão corretas ou não, de acordo com aquilo que nós ouvimos no vídeo, não é? De acordo com a informação do vídeo. Então, o que é que o Edgar mostra à mãe? Ele mostra um folheto da escola ou mostra um convite de aniversário? O que é que te parece? Mostra um folheto da escola, não é? Exatamente. E qual é o desporto que o Edgar quer praticar depois das aulas? Ele quer praticar karaté ou quer fazer capoeira? Qual é o desporto? O que é que ele pediu à mãe? Ele quer fazer capoeira, não é? Muito bem. Agora, em que atividade é que a irmã do Edgar quer participar? O que é que a Inês queria participar? Qual era o desporto que ela queria? Ela gostava de jogar futsal ou ela está indecisa entre duas modalidades? O que é que vos parece? O que é que nós ouvimos? Nós ouvimos que ela gostava de futebol e, portanto, gostava de praticar futsal. E agora, que atividades vão eles fazer no aniversário da Alice? Não é? Porque falou-se do aniversário da Alice. E então, vão praticar diferentes atividades ou vão fazer arborismo? Qual é o desporto? Qual é a opção correta aqui? Exatamente a segunda, não é? Eles vão fazer arborismo. Portanto, e agora? Qual é o presente que a Iris quer oferecer à Alice? Ela quer dar equipamento desportivo ou ela quer oferecer livros sobre a natureza? O que achas? Pois é, ela falou ali de equipamentos desportivos. Muito bem. Ora bem, agora nós vamos completar estas frases, não é? Com os verbos que estão entre parênteses, que são os verbos praticar, fazer e jogar, não é? E vamos utilizar estes verbos no presente do indicativo. Então temos aqui o Edgar e a Iris praticar desporto todas as semanas. Então como é que fica? Fica então o Edgar e a Iris, é como se fosse eles, não é? Praticam desporto todas as semanas. Às quartas-feiras, o Edgar fazer BTT e às sextas-feiras praticar capoeira. Como é que fica? Portanto, aqui é ele, não é? Ele, o Edgar. Então, às quartas-feiras, o Edgar faz BTT e às sextas-feiras pratica capoeira. A Iris e as amigas jogar futsal todas as quintas-feiras e agora também fazer hipismo ao sábado de manhã. Então, aqui, a Iris e as amigas é como se fosse elas, não é? Então, a Iris e as amigas jogam futsal todas as quintas-feiras e agora também elas, não é? Fazem hipismo ao sábado de manhã. E agora, por fim, a Iris está sempre a dizer eu fazer desporto porque me dá mais energia. Então, a Iris está sempre a dizer eu faço desporto porque me dá mais energia. Muito bem. Agora, nós temos aqui este cartaz, este folheto sobre férias, não é? E que diz assim, férias desportivas. Informa-te na secretaria do clube. Inscreve-te já, não te atrases. Ora, e temos ali a informação. Férias desportivas. Aproveita as tuas férias e vem praticar desporto. Basquetebol, karaté, natação, ginástica, hip-hop, arborismo, canoagem e ténis. Portanto, são as modalidades oferecidas. Meses de junho e julho, segunda à sexta-feira, das 9 às 17 horas. Crianças dos 6 aos 16 anos. Inclui almoço e lanche. Inclui materiais e equipamentos. Certo? Muito bem. Isto é a informação do folheto. Agora temos aqui. Vamos ver, de acordo com as informações que temos no folheto, não é? Que são estas informações, portanto, a idade de quem pode praticar estes desportos, as diversas modalidades desportivas, os horários, etc. E vamos ver aqui se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Então temos aqui, o programa inclui atividades desportivas aquáticas. É verdadeiro ou falso? Repara aqui nas atividades. Basquetebol, karaté, natação, ginástica, hip-hop, arborismo, canoagem e ténis. Tem desportos aquáticos ou não? Há água nesses desportos? Então, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, sim senhor. O programa realiza-se entre julho e setembro.
São estes os meses? Não, junho e julho. Os participantes têm atividades de segunda à sexta-feira. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Os participantes têm de levar almoço e lanche de casa. É verdade? O que é que te parece? Não, é falso. E agora, uma criança com 10 anos pode inscrever-se? Sim ou não? Claro que sim, porque é dos 6 aos 16 e, portanto, quem tiver 10 anos pode se inscrever. Agora, nós temos aqui, neste cartaz, repara que temos ali algumas perguntas e vamos responder às perguntas. Quantas frases imperativas há no cartaz? Vimos que as frases imperativas são aquelas que dão conselhos, dão ordens, fazem pedidos, portanto, dão instruções. Então, quantas temos? Temos, repara no cartaz, quantas temos? Temos 3, não é? Portanto, temos ali, informa-te na secretaria do clube, inscreve-te já e não te atrases. E, portanto, há 3 frases imperativas no cartaz. E o que é que estas frases têm em comum? Repara bem. Informa-te, inscreve-te, não te atrases. O que é que têm em comum? É exatamente o pronome pessoal te. Muito bem. Agora, o que é que nós vamos preencher aqui? Portanto, é a informação sobre o imperativo. Usamos o modo imperativo para dizer o que queremos que a outra pessoa faça. Podemos dar ordens, conselhos, instruções, etc. A pessoa que tratamos por tu, por você ou por vocês, se nos dirigirmos a várias pessoas. As frases imperativas podem ser afirmativas ou negativas. Por exemplo, a frase inscreve-te já é uma frase que é afirmativa, mas a frase não te atrases é negativa. Não é? Portanto, temos aqui, então, o te. Ora bem, estamos a chegar ao fim, vamos ficar por aqui. Adeus e até ao próximo bloco.